Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo 128. Lembrando que estamos nos domingos expondo o livro de Salmos. Encerramos ainda este ano a série de exposições em Atos dos Apóstolos. Deveremos, no próximo ano que se avizinha, iniciar uma série em 1 Coríntios, continuando a meditar nos Salmos pela manhã e 1 Coríntios à noite. Na nossa sequência, nós já estaríamos no Salmo 73, que pretendemos expor com a graça de Deus no próximo domingo. Porém, como estes 4 domingos, os 2 últimos do ano e os 2 primeiros, nós temos um recesso da escola dominical, ficando apenas com culto matutino. E na sequência, na volta da escola dominical, estaremos falando sobre a educação dos filhos da aliança. Estamos abordando nesses 4 domingos textos que falam sobre a família, mas ainda seguindo nos Salmos, pelo menos 3 das 4 mensagens serão nos Salmos, por isso a gente está pulando um pouco a sequência. Vimos o Salmo 127 na semana anterior, e hoje, com a graça de Deus, veremos o Salmo 128, e no próximo domingo o Salmo 78, e deveremos encerrar com Deuteronômio, capítulo 6. E aí, então, nós voltamos para a sequência normal da exposição do livro de Salmos. E, meus irmãos, então nós vamos ler este salmo que mostra as bênçãos de uma vida piedosa. Esse é o título da nossa mensagem, bênçãos de uma vida piedosa. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Desculpem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Você deseja ter uma família abençoada? Você deseja desfrutar da vida plena que Cristo oferece a todos aqueles que o seguem? Eu quero começar relembrando uma doutrina importante, muito rapidamente. Quando a Bíblia fala de vida eterna, ela não fala apenas de uma presença futura, ou de uma promessa futura. Ela fala de uma bênção presente. Então, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ele está falando tanto em termos de uma vida consumada no novo céu e na nova terra, como uma vida desfrutada substancialmente aqui. Ele nos faz nova criatura. Mas a palavra de Deus nos mostra de que maneira Deus nos agracia com essa vida plena. Deus não apenas manifesta a sua graça em termos de fins, mas também a sua graça inclui os meios pelos quais nós somos chamados a buscar desfrutar dessa vida. E o Salmo 128 exatamente mostra as bênçãos na vida de um homem piedoso e, consequentemente, de uma família piedosa. Mas nós devemos ter em mente que esse salmo não deve ser lido de forma isolada. Eu li assim, mas nós já sabemos que ele é um salmo gêmeo com o Salmo 127, e ele é colocado no saltério, nesse diálogo direto com o Salmo 127, formando com ele um par intencional, teologicamente articulado e pastoralmente complementar. Ambos os salmos tratam
da família da aliança, da vida ordinária e da centralidade absoluta do Senhor na vida das famílias da aliança. Contudo, cada salmo o faz a partir de uma ênfase distinta. Na mensagem anterior, nós vimos que o Salmo 127, como ele nos confronta com a crise profunda que marca a família contemporânea, que é fruto de uma cultura individualista, hedonista e avessa a compromissos duradouros. Uma cultura, como disse Zygmunt Bauman, líquida, de relacionamentos líquidos. Porque, conforme nós refletimos na ocasião em que pregamos no domingo passado, ao absolutizar a autonomia pessoal e redefinir o casamento como mera fonte de satisfação afetiva, a nossa sociedade corroeu os fundamentos morais e pactuais da vida familiar, produzindo lares frágeis, relações instáveis e filhos feridos, e cônjuges feridos. E nesse cenário, nós vimos que o Salmo 127 nos lembra que a verdadeira raiz dessa crise não está em fatores culturais, sobretudo, mas na tentativa recorrente dos homens de edificarem a família à margem da dependência do Senhor. E nós ouvimos, quando vimos este Salmo 127, nós ouvimos o salmista afirmar que sem o Senhor, todo esforço é vão. A palavra vão ocorre 3 vezes. Na terceira vez, traduzida pelo termo inútil, mas no hebraico é o mesmo termo, e de qualquer maneira é um sinônimo. Trabalho, planejamento, vigilância, seja na edificação da casa, seja na segurança da cidade ou estabilidade da sociedade, divorciados da confiança em Deus, tornam-se fontes de ansiedade, cansaço e frustração, refletindo as sanções da queda, o pão de fadigas. Lembra a mesma expressão usada para as dores da mulher e para a fadiga do homem em Gênesis 3,17. Por extensão, embora o Salmo 127 não tenha dito isso, até mesmo a geração de filhos perde o seu sentido. Mas, em contraste, nós vimos que o Senhor concede descanso aos seus amados, revelando que a vida familiar saudável nasce da graça e não do esforço humano. Então, nesse primeiro salmo, nós vimos que o homem é confrontado com seus limites e libertado da ilusão da autossuficiência, acordar de madrugada, repousar tarde, achando que é por isso que ele vai conseguir um lar feliz. E no contexto, os filhos, no Salmo 127, nós vimos também que eles foram apresentados como herança e recompensa do Senhor, confrontando uma mentalidade contemporânea que os enxerga como fardo, como um peso. Mais do que posse, porém, nós vimos nesse Salmo 127 que os filhos constituem-se uma vocação, como flechas na mão do guerreiro. Eles devem ser afiados, eles devem ser formados, instruídos e preparados para o alvo certo, que é a glória de Deus. Assim, o Salmo 127 coloca o seu foco sobre a soberania de Deus ao estabelecer o firme fundamento da aliança, ensinando que somente onde o Senhor edifica há descanso, há bênção e há futuro. O Salmo 128, por sua vez, meus irmãos, ele avança nessa reflexão e nos faz ver como essa soberania e graça divinas se manifestam na vida concreta daquele que teme ao Senhor. Se o Salmo 127 nos livra da arrogância, da autossuficiência e da ansiedade que é consequência desses vícios, o Salmo 128 nos conduz ao contentamento, à piedade e à valorização da vida comum do lar, na vida de uma família piedosa. Assim, esses 2 salmos se complementam. Um destaca a ação soberana de Deus, o outro, a resposta piedosa do homem que compreende a centralidade do Senhor para a vida da família. Então, juntos, esses salmos descrevem a beleza da família que vive sob a bênção do pacto, reconhecendo que toda a vida, pessoal, familiar e comunitária, encontra o seu sentido no Senhor. Mas, irmãos, para não nos tornarmos pragmáticos, ainda que seja importante nós entendermos que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor para entender como podemos desfrutar melhor das bênçãos da aliança, nós precisamos entender que o Salmo ele fala mais do que família. Quando nós consideramos o seu contexto na macroestrutura do saltério,
E na microestrutura do grupo de salmos, que são os cânticos de romagem, nós vamos ver que essas bênçãos na família da aliança ocorrem no contexto da história da redenção. O Salmo 128, você lembra, ele faz parte desse conjunto conhecido como cântico de romagem. Desde o Salmo 120, esse subtítulo, ou esse título está aí, consta em cada salmo, você pode observar, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos intitulados Cântico de Romagem. E nós devemos lembrar aqui, antes da gente adentrar o texto, fazendo a nossa contextualização, que esses salmos eles eram entoados pelo povo de Israel, enquanto ele subia das suas cidades em direção a Jerusalém, aos montes de Sião, para as festas santas, para as festas religiosas e para os ajuntamentos solenes no templo, na Páscoa, festa dos tabernáculos, Pentecostes, dia da expiação. Nós já vimos que esses salmos de romagem, eles não descrevem apenas uma subida geográfica para Jerusalém, mas também uma subida espiritual. Devemos lembrar aqui na macroestrutura que estamos no livro 5 do Saltério. E dentro da visão de O. Palmer Robertson, no Fluxo dos Salmos, este é o livro que trata da consumação da história da redenção. E os cânticos vão refletir exatamente a experiência do povo retornando do exílio, numa restauração tanto histórica como espiritual, em preparação para a inauguração da era messiânica e para a vinda de Cristo. Então, a disposição desses salmos não é aleatória, meus irmãos. Nós podemos identificar na estrutura desse grupo de salmos, desde o 120, uma descrição dessa peregrinação dentro da intencionalidade teológica dos sábios que, por inspiração do Espírito Santo, porque na visão reformada, até a organização dos livros é fruto da inspiração do Senhor, eles revelam um progresso na vida do povo da aliança. Rapidamente, nós podemos, por exemplo, olhar, lembra que o salmo é poesia, então não há uma cronologia exata, mas há uma progressão cronológica. No Salmo 120, você vai ver o salmista lamentando que na sua peregrinação a Sião, ele sofre oposição, ele fala dos lábios mentirosos, ele clama ao Senhor contra a língua enganadora, ele fala de uma peregrinação em locais hostis, no verso 5, enquanto ele caminha para Sião, ele está em guerra, ou há guerra contra ele. No Salmo 121, ele vai celebrar o socorro do Senhor, quando ele eleva os olhos para os montes, vendo todo esse cenário de guerra e de oposição, ele tem a certeza, ele traz na sua confissão de fé a certeza de que o guarda de Israel não dormita nem dorme, guardará a sua saída e a sua entrada, o guardará durante toda a jornada. Ele precisa desta confiança para peregrinar firme até chegar a Sião. O Salmo 122, ele chega a Sião, e ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele lembra, chegando a Sião, quando o convidaram para a festa santa, e agora ele para diante de Jerusalém, e ele começa a descrever como essa cidade é bela, e ele está dizendo que para lá sobem as tribos, ele ora pela paz de Jerusalém. E no Salmo 123, agora estando no templo, ele eleva os olhos ao Senhor, como o servo olha, ou as mãos dos senhores, os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos senhores e os das servas na mão da sua senhora. No Salmo 124, ele olha como Deus o guardou na peregrinação e disse, olha, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando nós subimos para Sião, nós já teríamos sido destruídos. No Salmo 125, então, ele olhando e contemplando os montes de Sião, já agora ali em Jerusalém, ele diz, os que confiam no Senhor são firmes como esses montes, e como em volta de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo. No Salmo 126, ele lembra que o Senhor restaurou a sorte de Sião, aqui apontando para o pós-exílio. E nós ficamos como quem sonha. Ele lembra do desafio de semear, tendo nas sementes tanto a promessa de uma bênção futura, de uma colheita, como o alimento dos filhos, e por isso ele chora, porque tem que plantar aquilo que é alimento dos filhos, mas tem a certeza de que vai colher. E aí então no Salmo 127, agora em Jerusalém, agora com o desafio de reconstruir a nação, depois de um período de cativeiro,
que eles, então, olhando esse Salmo de Salomão, mostram que sem a bênção do Senhor, sem a presença do Senhor, nem a casa, nem a família da aliança, nem a comunidade da aliança podem ser restauradas e edificadas. E é então que chegamos ao Salmo 128, que se apresenta como uma bênção pronunciada sobre o peregrino piedoso, cuja vida familiar e cujo trabalho cotidiano expressam sua correta relação com o Senhor e sua comunhão com o povo pactual. E é nesse contexto, então, que eu quero analisar as bênçãos de uma vida piedosa. Se o Salmo 127 mostra o fracasso de uma família edificada sem a centralidade de Cristo, o Salmo 128 mostra o sucesso, por que não dizer, a bênção que está sobre a vida daquele que teme ao Senhor. E eu já quero começar desafiando os maridos, porque ele está falando do varão. Ele está falando do cabeça do lar. E é óbvio que isso se aplica a mulheres, aos filhos, porque ele vai descrever a mulher e os filhos, mas a responsabilidade maior na edificação do lar é dos maridos. E ele vai mostrar como que esse homem que teme ao Senhor, ele é abençoado na sua vida pessoal, na sua vida familiar e na sua vida comunitária. Esse homem, ele desfruta de bênçãos na sua vida pessoal, ele desfruta de bênçãos na sua vida familiar, e ele, numa espécie de ciclo virtuoso, ele desfruta de bênção num contexto comunitário. Ele recebe bênção da comunidade da aliança e ele se torna bênção para a comunidade da aliança. Então esses são os 3 pontos da nossa mensagem. Então analisemos quais as bênçãos na vida pessoal de uma vida piedosa. Antes de tudo, de um homem piedoso, observe como ele começa o Salmo. O Salmo se abre com uma declaração solene e jubilosa. A propósito, este Salmo, como 127, é um Salmo sapiencial ou didático. Então ele não é exatamente uma oração, embora no final ele tenha uma bênção, mas ele é um Salmo sapiencial. Ele vem em forma de provérbios, como o Salmo 127, que a gente chama de aforismos. E ele vai descrever, então, essas bênçãos. Não é exatamente uma promessa, é um provérbio, mostrando que é isto que tende a acontecer na vida daquele que teme ao Senhor. Então, observe como o Salmo se abre com uma declaração solene e jubilosa. Bem-aventurado. É muito comum essa expressão nos escritos sapienciais. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Devemos lembrar, irmãos, que a expressão bem-aventurado, ela pode ser também traduzida por feliz, mas a palavra aqui, ela vai muito além de uma felicidade passageira. Não é a felicidade em termos de conceito secular. A palavra bem-aventurado, irmãos, descreve aquele que está debaixo das bênçãos pactuais, das bênçãos da aliança. Aquele sobre quem repousa o favor do Senhor. Poderia ser traduzido abençoado. Lembra que Paulo, ele nos mostra como a igreja é bem-aventurada. Quando ele, em Efésios, abre com uma bênção, só que bendizendo a Deus, no capítulo 1, verso 3, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E vai descrevendo essas bênçãos desde a eleição na eternidade até a regeneração e o selo do Espírito Santo no presente. Então é nesse contexto, ele está dizendo: bem-aventurado, abençoado, desfruta de vida plena. Quem? Não qualquer pessoa, mas aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, sobretudo varões, isso aplica-se a todas as pessoas, mas a responsabilidade maior, varões, bem-aventurado, feliz, abençoado, é aquele que está debaixo da graça e evidencia isso com uma vida piedosa. Todos nós queremos bênção, mas a pergunta é: nós somos tementes ao Senhor?
Vejam, nós já sabemos que o temor do Senhor não é um medo servil, mas uma reverência profunda, respeito consciente e uma submissão sincera, que envolve, como disse Calvino, temor, mas também amor filial, devoção, desejo de obediência. O homem temente a Deus é aquele que se preocupa com o que o Senhor pensa dele. O temor do Senhor está no extremo oposto do temor de homens. O homem que teme ao Senhor, ele não se preocupa necessariamente com o que os outros pensam dele, a menos que esses outros sejam sábios, que refletem a palavra do Senhor. Ele se preocupa com como Deus o vê e com a forma como ele vive diante de Deus e do mundo, de um modo que seja agradável ao Senhor. E essa preocupação do homem temente a Deus o conduz a buscar o relacionamento correto do Senhor, com o Senhor, aquilo que chamamos de piedade. Então, varões, o seu alvo maior, o que marca a vida de piedade, não é você ter uma vida profissional bem-sucedida. Quando você pensa em criar os filhos, não é no sentido de dar a eles simplesmente uma boa escola e uma boa educação, naquele sentido de aprenderem algo para terem uma boa profissão. Mas o que caracteriza a vida abençoada é, antes de tudo, que a sua maior preocupação ao constituir família é glorificar o nome de Deus e agradá-lo. É que a sua família, seu relacionamento conjugal e o relacionamento com seus filhos reflitam a aliança entre Deus e o seu povo, o amor que há entre Cristo e a igreja. Esse é o seu alvo. Então prestem atenção, jovens que querem casar. Porque às vezes eu pergunto do jovem, qual é o seu alvo ao casar? Aí, claro, como um bom reformado, ele diz, é a glória de Deus. Mas aí eu faço outra pergunta, de que modo o seu casamento glorificará a Deus? E aí eles começam a se enrolar. Como é que o casamento, especificamente, foi criado e ordenado para glorificar a Deus? Paulo diz isso, e Paulo explica isso em Efésios capítulo 5. Mulheres, sede submissas a vosso marido, porque como o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E Paulo começa a estabelecer a relação entre marido e mulher e Cristo e a igreja. Então, quando você se submete a Cristo, você está ilustrando como que a igreja vive em submissão ao Senhor, quando você se submete ao marido. Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. É assim que glorifica a Deus. E como Cristo amou a igreja, a si mesmo se sacrificando por ela. Você não é cabeça para mandar. Você não é cabeça para que façam a sua vontade. Você é cabeça para morrer, para que a sua esposa seja santificada. Filhos, ele vai seguir, obedecer a vosso pai. Mas ainda na relação conjugal, lá no final ele diz, eis porque, e volta para Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eis porque você deve desejar casar, para apontar na relação conjugal para o relacionamento de aliança entre Cristo e a igreja. Eis o propósito do casamento, eis a forma como glorificando a Deus, sendo um emblema do drama do Evangelho. O homem que teme ao Senhor, jovens que querem casar, o homem que teme ao Senhor, ele tem que projetar sua vida familiar dessa forma. Eu quero ser uma ilustração substancial da relação entre o Senhor Jesus e a igreja. Eu quero que a minha família seja um emblema do Evangelho, para que o meu Senhor brilhe no meu lar. É assim que se caracteriza o homem que teme a Deus. Porque esse temor, observe, se traduz numa vida prática. O homem piedoso, ele anda nos caminhos do Senhor. E aí você vai fazer um estudo bíblico sobre o termo caminhos, e você vai entender que significa os estatutos do Senhor, a lei do Senhor, a vontade do Senhor, porque quem se relaciona pessoalmente com Deus vai aprender os seus caminhos, os seus valores e os seus hábitos. Portanto, varões e todos os irmãos aqui, a piedade não permanece no campo das intenções. Ela molda nossas decisões, nossas atitudes e as nossas prioridades.
Qual é a sua prioridade, varão? Qual é a sua prioridade hoje? É fácil você analisar a sua prioridade. É só você sair do genérico para o específico. Em que você investe a maior parte do seu tempo? Onde o seu coração mais repousa? Qual é o seu primeiro pensamento quando você sai da porta para lá? Qual é o assunto sobre o qual você conversa quando você vem para o cafezão que domina o seu coração? É o último jogo do campeonato? É o momento político? Ou é a palavra do Senhor, a vida piedosa? Quanto você dedica na vida comum do lar? Esse é o retrato do homem abençoado. E é como resultado que o salmista afirma que esse homem, ele desfruta do fruto do seu trabalho. Veja, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É interessante porque essa palavra trabalho traz a ideia de um trabalho árduo, não é que é algo que vai ser fácil. É o mesmo trabalho árduo daqueles que em vão trabalham no Salmo 127. Só que, em vez de experimentar de maneira amarga das consequências da queda, esse homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho, ele desfruta do aspecto bom do trabalho, que foi criado antes da queda, para que o homem refletisse a glória do seu Deus. Esse homem, quando ele trabalhar, ele vai desfrutar melhor do seu trabalho. Ele vai experimentar, inclusive, bem-estar, porque ele vai ver o proveito em seus esforços. Mas isso não necessariamente significa que ele vai ganhar muito dinheiro. É que o homem que teme ao Senhor, ele vai aprender, como Paulo, em Filipenses 4, o perfeito contentamento. Ele vai entender onde está, de fato, a sua alegria. Então ele vai ser grato a Deus pelo trabalho árduo das suas mãos, pelo trabalho exaustivo. Ele não vai reclamar, ele não vai se preocupar com o que ele não tem, mas por causa da sua gratidão a Deus, ele vai comer do seu trabalho com alegria. E ele vai experimentar uma paz interior. O trabalho árduo pode não ser prazeroso, irmãos, em si mesmo, mas o seu fim é bom, é útil e satisfatório, porque a bênção do Senhor confere alegria ao labor cotidiano. Observe que embora o Senhor possa dar prosperidade financeira aos seus servos, Ele não aponta isso aqui. Ele só está dizendo que você vai comer do trabalho das suas mãos. Comer é o básico. A Bíblia diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas ele está dizendo, quando você comer do seu trabalho, isso significa seja pouco ou muito, você será feliz, você experimentará o contentamento, por causa da sua relação com Deus, porque é Deus quem vai lhe dar a alegria e contentamento. A bênção do Senhor é que confere sentido e alegria ao labor cotidiano. E aí ele então, nos versos 3 e 4, mostra a bênção da vida piedosa na vida familiar. Veja que ele diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. A bênção pactual, ele está mostrando, vai se manifestar de modo especial no lar. Isso aqui, sabe o que é importante? O salmo, varões, provedores, está mudando o seu foco da carreira, da vida profissional, para o lar. Porque muitos homens, por causa da nossa sociedade secularizada, voltada para o sucesso, quando eles pensam numa vida feliz, eles pensam em sucesso profissional. Hoje, com razão, se critica o fato de que as mulheres estão mais se preparando para uma vida e uma carreira profissional do que para a vida familiar.
mas eu preciso repetir o que eu já tenho dito aqui. Os homens fizeram isto primeiro. Desde a primeira revolução industrial, aliás, eram usadas muitas estratégias para que o homem ficasse o máximo de tempo fora do lar. Porque a Bíblia não nos autoriza, maridos, a ficar fora do lar o tempo todo só porque somos provedores. Ela nos ordena a sair para obter o sustento, mas logo voltar. 1 de Pedro 3,7, maridos, vivei a vida comum do lar. E o Salmo, ele volta para isso. Você saiu para trabalhar, mas onde você vai desfrutar? Você vai comer onde? Na sua casa. Então, a bênção do Senhor já é diferente da felicidade segundo a visão do mundo, porque você desfruta algo não sozinho, mas com sua esposa, com seus filhos, na vida comum do lar. Veja, o salmista descreve a esposa como uma videira frutífera no interior da casa. Talvez você não esteja apercebido de um contraste que existe aqui. Primeiro, quando fala da videira frutífera, ele traz uma imagem cuidadosamente escolhida, porque a videira é uma das espécies, se não a espécie mais nobre da Palestina. A videira é de onde vem o vinho. É símbolo de glória, de produtividade, de alegria, de fertilidade, de festividade e de fertilidade. A videira evocava, meus irmãos, o encanto nupcial e a celebração da vida. Ao mesmo tempo, essa imagem ela é festiva. O que ele está dizendo, varão, é que se você for um homem piedoso, e obviamente, se você for piedoso, você vai tratar a sua esposa, embora que de maneira bem perfeita, mas substancial, como Cristo ama a igreja. Se você for um varão temente a Deus, você que é solteiro, vai escolher uma esposa também temente a Deus, você não vai escolher uma ímpia. Então, tudo isso vai convergir como meio de graça, para que a sua esposa seja para você como uma videira frutífera, que vai lhe dar muitos filhos. Sim, filhos são bênção, ainda hoje. Mas não só isso, ela vai lhe dar alegria. Ela vai fazer, de certa maneira, o seu coração entrar em festa muitas vezes. É o que ele está dizendo. E claro, esposas, que isso é uma responsabilidade também. Você que é casada, será que você é uma videira frutífera para o seu esposo? Será que você traz no seu relacionamento com ele a alegria, a beleza e o encanto que reflete uma igreja submissa a Cristo? Será que você tem desenvolvido uma vida virtuosa que contribui para o coração do seu marido entrar num estado de festa e de celebração? É o que ele diz do homem que teme ao Senhor. Mas olha o contraste, há um contraste aqui. Ao mesmo tempo, essa imagem festiva é equilibrada pelo recato. Tua esposa no interior da tua casa. Essa palavra traduzida por interior, ela aponta a recâmara, o quarto que só o casal compartilhava. Então, há aqui, de maneira poética, elegante, sutil, uma descrição do encanto do ato conjugal, onde o amor é celebrado. Essa esposa para você, ela trará o encanto no ato conjugal, mas ela fará isso não exibindo-se para fora, mas na recâmara. Ela é alguém recatado. Ela é uma pessoa recatada, cuja sensualidade, cuja beleza, especialmente é apresentada a você e a mais ninguém. Obviamente, eu estou falando da beleza dentro da intimidade, porque há aspectos da beleza que são demonstrados em público. Mas é interessante porque a alegria, a beleza e o encanto da esposa do homem temente a Deus caminham lado a lado com fidelidade, discrição e compromisso. Ela é recatada, sim. Ela é recatada e do lar.
Essa é a ideia, o interior da tua casa. Essa harmonia, irmãos, ela é apresentada como uma das grandes bênçãos do lar piedoso. Mas ele vai além. Ele também fala dos filhos desse homem piedoso. Ele é abençoado não só como uma esposa que manifesta seu encanto, sua beleza, mas é alguém que lhe dá filhos. E esses filhos são comparados a rebentos da oliveira. Ele traça um retrato, você percebe? Você consegue imaginar a mesa, ao redor da mesa, você imagina, né? Dependendo do tamanho da mesa, é maior o número de filhos para ficar ao redor, né? Da mesa, para encher a mesa. Essa é a ideia. Como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. De novo, ele usa uma planta nobre da Palestina, porque a oliveira era extremamente valiosa, primeiro pela sua resistência, e segundo pela sua versatilidade e utilidade. Você lembra? A oliveira, ela crescia, irmãos, mesmo em terrenos difíceis. E a oliveira, na Palestina, era símbolo de alegria, de paz, de saúde, de fertilidade. A oliveira, você lembra, o fruto da oliveira era usado como cosmético, o azeite era usado como cosmético. Na verdade, besuntar o rosto do hóspede com o azeite era uma forma de demonstrar alegria, de recebê-lo e desejar alegria para ele. O azeite também era usado como alimento, as azeitonas como alimento, e o azeite era usado na culinária, era usado para acender lâmpadas, e era usado no culto ao Senhor, nas ofertas de libação. Então, ele está falando da utilidade, das múltiplas formas como os filhos podem ser bênção para a vida de um casal piedoso. E ele fala de rebentos da oliveira, dando a ideia dos brotos, de raminhos que estão brotando, que indicam também um crescimento tenro, que precisa ser nutrido, cuidado, orientado, cultivado, à medida que eles vão nascendo como rebentos. Assim, irmãos, os filhos são apresentados não só como bênção, mas de novo como vocação. Eles são rebentos que precisam ser cultivados, protegidos, até que eles se tornem árvores frutíferas. Então, os filhos, ele está aqui subentendendo, embora trazendo-os como bênção, eles de fato exigem investimento contínuo, ensino diligente, cuidado amoroso. Eu não sei se você tem jardim em casa ou cultiva plantas. Eu gosto de fazê-lo, mas hoje minha esposa é a principal jardineira da casa. Porque eu plantei o jardim, mas ela que cuida, hoje, né? Aqui e acolá, eu me converto da preguiça, depois de muita insistência, e mexo com alguma coisa lá. Mas como muitas vezes dá trabalho, não é? O trabalho que você dá, às vezes, parece não render. Alguma coisa que você plantou, você precisa arrancar. Lembro que temos um buganvília lá em casa que demorou para dar flores, e nós depois percebemos que ele não pode ser podado totalmente. E a gente parou de podar e ele começou a dar flores. Tudo é muito milimétrico. Temos uma cica revoluta lá, e quem sabe, quem não sabe, depois estuda. Uma cica revoluta, que é uma palmeira bonita, mas que depois de uma certa idade ela cria uma espécie de fungo, e todas as vezes a gente tem que agora aplicar um fungicida para que ela não morra. E a gente percebe quando ela está, às vezes, sequinha, e ela não abre as palmas dela para subir outra, porque ela está sendo sufocada. E a gente aplica adubo, aí ela vem e abre as folhas e surgem filhotes. Mas é algo que você tem que cuidar dia a dia e observar. Assim são os filhos. Então, meus queridos, não é algo mágico. É graça de Deus, mas envolve um esforço contínuo, consistente. E assim você vai desfrutar. E isso não é logo.
tem coisas que são interessantes. Eu tenho plantas. Nossa irmã Maria nos deu, eu não me lembro agora, acho que é estrela de Natal, ou bola de Natal, tem vários nomes. Uma flor linda, é como uma bola mesmo, meio amarelada, meio avermelhada. E a gente arrancou aquilo depois de um tempo, que ela tem batata. Mas ano após ano ela insiste em aparecer uma plantinha no finalzinho do ano. E às vezes aparece aquela bola de novo, quando você pensa que morreu. Filhos são assim, envolvem um investimento e há momentos que você acha que fracassou de fato. Mas você deve insistir em alimentar esse crescimento tenro. O homem que teme ao Senhor vai investir nos filhos e vai desfrutar desses filhos como rebentos da oliveira. E sim, irmãos, eles vão ser úteis. Deus não me deu a graça de ter muitos filhos, por razões de saúde da minha esposa, que os irmãos já conhecem. Eu tenho uma só, mas que preciosidade. Ela me vale por 10, uma só, imagine se eu tivesse 10 dela. A utilidade, a bênção, as alegrias, as coisas que ela já faz, que eu não preciso fazer. Eu imagino, quanto mais você tiver. Essa é a bênção do Senhor, queridos. E nós temos que buscar desfrutá-la. Mas essa bênção não fica só na família, nem na vida pessoal. Em terceiro lugar, ela avança para uma bênção para a comunidade da aliança. E por que não dizer de maneira mais ampla para a própria sociedade? Mas aqui, quando ele fala de Sião, ele está falando da comunidade da aliança. Então nós temos que aplicar, antes de tudo, a igreja. Observe os versos 5 e 6. Antes, no verso 4, depois de descrever a bênção, ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Do fruto do trabalho, desfrutando de contentamento, desfrutando do seu sustento, na comunhão da família, a roda da mesa, com os filhos, com a esposa. Mas ele diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade não só da família, mas de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. Ele fala que tu vejas os teus netos. E termina com uma bênção sobre Israel, paz sobre Israel. Observe, meus irmãos, que a bênção não se encerra no âmbito doméstico. Na verdade, ela nem inicia no âmbito doméstico. Precisamos entender isso. Ele diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Ou seja, a bênção flui de Sião para Jerusalém e alcança todo o povo da aliança. Por que ele diz aqui: o Senhor te abençoe desde Sião? Lembra de Números 6, 24 a 26? A bênção sacerdotal, que era pronunciada de maneira litúrgica sobre os adoradores, que dizia a bênção araônica: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Era assim que o sacerdote despedia. Então, subentende que esse homem piedoso, ele foi à igreja, no contexto da velha aliança, ele foi ao templo. Lembra, estamos falando do contexto da peregrinação para a festa santa. Ele já celebrou o Senhor, já adorou, ele já relembrou a história da redenção, ele já cantou a esperança messiânica no contexto do Salmo, ele cantou a esperança messiânica, portanto, ele cantou a glória de Cristo. Ele cantou: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele cantou vários salmos. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele cantou Cristo. Então, o salmista está descrevendo a bênção pronunciada sobre o adorador, que, vindo em peregrinação, recebe do mediador pactual, o sacerdote, uma oração para que as bênçãos do Senhor fluam do templo para a sua vida
e de sua família. Há um fluxo e refluxo, irmãos. Preste atenção. A família da aliança não cresce, não floresce à parte da comunidade da aliança. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas pedem do Senhor uma família, mas quando tem essa família, eles se fecham na família. Eles não se abrem para a comunidade da igreja. Às vezes até são cúmplices do pecado. Quando filhos são passíveis de disciplina, já estão na idade do juízo, e os pais não tratam disso na presença da igreja, e quando a igreja trata, ainda ficam zangados. Quando pais têm dificuldade, quando os professores da escola dominical apontam questões e falhas de caráter do seu filho e os ajudam de como eles podem resolver aquilo. A família da aliança não é um fim em si mesmo. Mães, principalmente mães, muitas vezes os filhos nascem, você vira, só fica centralizada nele, só você consegue protegê-los, só debaixo das suas asas eles estão seguros, você não confia em mais ninguém. Cuidado, mães, vocês não têm competência para garantir segurança absoluta para os seus filhos, vocês não têm competência, pelo contrário, o amor de vocês pode estragá-los, porque está contaminado pelo pecado. Precisa morrer, precisa ser crucificado, até o amor de mãe precisa ser crucificado, para que você não seja maldição. Então você precisa da comunidade da aliança. Quando as famílias estão doentes, a cura não vem da psicologia. Famílias não são psicólogos, é a igreja. É pela igreja. É pelos irmãos, é pela exortação mútua, é pela intercessão, é pelo caminhar juntos, é pelo discipulado. O Senhor abençoa as famílias a partir de Sião, a partir da igreja. E sim, há situações que você precisa dar prioridade à sua família, mas essa comunicação não pode ser esquecida. Então, meus irmãos, mas isso é interessante porque parte dessa bênção sobre a vida do homem piedoso e da família piedosa consiste em ver a prosperidade de Jerusalém ao longo da vida. Ou seja, a alegria do homem piedoso e da família piedosa está ligada ao bem da cidade santa e à continuidade das gerações. Ver os filhos dos filhos caminhando nos caminhos do Senhor. Há um movimento claro aqui, observe isso. A bênção vem de Sião, vem da igreja. Estamos fazendo aplicação pactual aqui, somos aliancistas. A bênção vem de Sião, repousa sobre a família e se estende para a nação. Portanto, a felicidade pessoal do homem piedoso está inseparavelmente ligada à saúde espiritual do povo de Deus. Uma influi sobre a outra. Famílias piedosas, igrejas saudáveis, onde a palavra de Deus é exposta, como instrumento, como causa instrumental, produzirão famílias piedosas alimentarão e retroalimentarão igrejas saudáveis. A igreja também cresce pela multiplicação de filhos. Eu quero então, irmãos, concluir. O Salmo 128 nos ensina que a piedade não é estéril, ela também não é individualista, ela produz frutos visíveis no trabalho, no lar e na sociedade. A vida que teme ao Senhor experimenta contentamento, valoriza a vida comum do lar e encontra alegria na comunhão pactual com o povo de Deus. Porque a bênção que vem de Sião repousa sobre a família, se estende ao povo da aliança e torna-se bênção até mesmo para a nação. Todavia, meus irmãos, à luz da revelação progressiva, esses princípios pactuais encontram, obviamente, mais uma vez, o seu pleno cumprimento em Cristo. Porque Ele é o único que pode atender a essa descrição de maneira perfeita. Nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, com muito esforço, na confiança do Senhor, reproduzir isto de maneira substancial. Mas Cristo é o padrão do homem temente ao Senhor. Aquele que andou
perfeitamente nos caminhos de Deus, onde todos nós, homens, e essa é a nossa esperança, onde todos nós falhamos em viver a piedade exigida pela aliança. Cristo foi perfeitamente obediente e pela sua obediência ativa garantiu a bênção para nós. Ele é o homem verdadeiramente abençoado, acima de tudo, do Salmo 128. E só podemos nos ver no Salmo por nossa união com Ele. É apenas a união mística com Cristo que pode nos capacitar a refletir imperfeitamente aquilo que Cristo fez perfeitamente. E a bênção que outrora fluía do templo em Sião, agora procede não de um sacerdote meramente humano, mas de um sacerdote que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, do mediador na nova aliança, entronizado nos céus. Em Cristo a promessa se amplia, portanto, ele edifica a casa, ele forma um povo, ele reúne uma família espiritual que transcende gerações, culturas e nações. A Jerusalém, cuja prosperidade nós aguardamos, não é apenas terrena. Conforme Hebreus 12, ela é a Jerusalém celestial para a qual nós caminhamos como peregrinos. Assim, meus irmãos, o Salmo 128 não apenas descreve a vida piedosa sob a antiga economia, não se trata apenas da sua família, entende? Ela aponta para a obra redentora de Cristo, em quem a minha família e a sua família foram e são restauradas. A comunhão do povo de Deus é nele que ela é preservada, e a paz final é nele, em Cristo, que é assegurada. Nele, e somente nele, em Cristo, as bênçãos pactuais encontram sua plenitude, seu sentido último e sua esperança eterna. Não é sobre você, no final das contas, é sobre Cristo. E você desfrutará mais dessa bênção, quanto mais você entender isto. Eu quero terminar, então, com pelo menos 5 aplicações em forma de exortações. Primeira aplicação: reconheça que a aliança de Deus envolve famílias, não apenas indivíduos. A aliança com Deus e a piedade envolve famílias. Hoje tem uma piedade intimista, particular, que você vive até mesmo apenas desfrutando de comunhão, entre aspas, pela internet, em que você é discipulado e segue, né? A gente tem uma linguagem, você já viu que a gente tem uma linguagem de discipulado para redes sociais? Eu sigo fulana nas redes sociais. Não, discipulado é algo pessoal. É algo pessoal, presencial. Reconheça que a aliança de Deus, a comunhão com Deus e a piedade envolve famílias e não apenas indivíduos. Segundo, cultive principalmente varões, e mesmo antes de casar, cultivem o temor do Senhor como fundamento da vida cotidiana, do trabalho, vida profissional, vida familiar, vida em comunidade. Cultive o temor do Senhor como fundamento. Terceiro, valorize o trabalho honesto como meio ordinário da bênção divina. O homem que teme ao Senhor não cruza os braços. Do trabalho de tuas mãos, ele também não se aproveita dos outros. Ele trabalha arduamente. Valorize o trabalho árduo e honesto como meio ordinário da bênção divina. Quarto, enxergue o casamento e os filhos como dons e vocação, e não como obstáculos. Enxergue o casamento e os filhos como dons, como vocação, e não como obstáculos. E quinto, reafirme o seu compromisso com a igreja, entendendo a profunda interdependência entre lar e povo da aliança. Reafirme seu compromisso com a igreja. Sua família não sobreviverá, não do modo bíblico, longe da igreja do Senhor. Entenda que há uma interdependência entre lar, a família da aliança e o povo da aliança. Que o Senhor Deus, irmãos, aplique essas palavras ao nosso coração
e desenvolva em nós um temor e a piedade que são devidas a Cristo. Tu és bem-vindo aqui.